Caramba, gente! Puxa, lindão, puxa, lindona! Obrigado pela oportunidade. Sejam bem-vindos ao De Tudo, Algo Mais. Eu sou o Ataíde Marcondes, mas pode me chamar de Tatá, que fica mais fácil. Puxa, eu tô muito feliz, muito mesmo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, tá bom? Esse aqui vai ser um lugar pra gente pensar. Não vamos discutir, não vamos brigar, não vamos pensar. De repente, eu tô certo, você tá certo, ou eu tô errado, você tá errado, sei lá. Aqui vamos respeitar sempre. Não vamos fazer que nem a meleca que tá acontecendo por aí, que um desrespeita o outro, briga por causa de tudo. Aqui nós não vamos brigar por causa de carro mais bonito, por causa de gente mais bonita, por causa de roupa mais... nada. A gente vai discutir umas ideias. E neste primeiro contato, gente, ó, primeiro, olha só que coisa. Eu falei, por que a gente não conversar a respeito de Gênesis? Você vai falar, tá do céu, você vai falar de religião? Não, não vou falar de religião. Não vou discutir religião, tá? Primeiro porque a Bíblia não fala de religião. A Bíblia não é católica, não é evangélica, não é espírita, a Bíblia não é nada. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é Deus, pronto, acabou. Tem gente que chama Deus de Alá, tem gente que chama Deus... Não interessa. O importante é que Deus é um só, é aquele que criou tudo, que fez tudo e que está em tudo. Não vamos discutir mais o que isso. Mas eu queria só pensar uma coisa com vocês. Gênesis está certo? É, o mundo foi construído aí em 7 dias. Tá, mas não tem a ciência aí? A evolução de tudo? Tem. Ah, então ela tá errada. Não. Como? Os dois estão certos. Os dois estão errados, mas os dois estão certos. Você tá falando maluco? Não, não tô não. É sério. Gênesis aqui é evolução todinha. Não, não é possível. Eu vou te mostrar, é incrível. Não sei, por isso eu falo para vocês. O que vocês acharem legal, absorvam, pense a respeito. O que não for, que vocês não concordem, joga fora. Eu não tô aqui para colocar as minhas ideias na sua cabeça, nem fazer você mudar a sua convicção, de jeito nenhum. Eu tô aqui só pra gente, só para devaneios, vamos dizer assim, tá? Mas olha, eu acho melhor ilustrar essas coisas, essa ideia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer eu vou contar a história aqui de Gênesis para vocês, e aí vocês vão vendo os negocinhos, vai ficar muito interessante, tá? Não sai daí não, porque é agora, tá? Vou começar aqui, tá bom? Pode ser? Então vamos lá. Gênesis, a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse:
juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos. Aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam no chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho.
Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi no dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. E hoje temos o nosso planeta, o nosso sistema solar, do jeito que conhecemos. Mas é muito legal isso, né? Uma coisa completa a outra. A criação completa a evolução, que completa a criação, tudo se completa. Você vai falar, mas não, peraí. A Bíblia fala aqui em Gênesis 7 dias para fazer tudo, para criar tudo. Aqui são o quê? Quase 5 bilhões de anos, 4 bilhões e 800 anos, 800 milhões de anos mais ou menos. Mas a própria palavra diz que um dia para Deus é como 1000 dias, e 1000 dias para Deus é como um dia. Na minha santa ignorância, eu vou dizer para você, é o que eu acho, não estou querendo acrescentar nada aqui. 1 segundo para Deus é 1 milhão de anos. E 1 bilhão de anos para Deus é 1 minuto. Você está doido? Não estou doido não. Deus não é eterno. Pois é, eternidade não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã, assim como não tem passado, não tem presente, não tem futuro, como não tem nada. Eternidade é eternidade. Eternidade não tem começo, não tem fim. É eterno. E nós estamos na eternidade, tanto é que diz que Deus conhece as gerações passadas e conhece as gerações futuras. Ponto. Não vamos esclarecer nada disso, tá? Nosso assunto é o outro. 4 bilhões e 800 milhões de anos. Depois de um certo tempo, se teve as condições todas para se criar vida. Vários minerais, vários elementos químicos, e não sei se foi raio, se deixou de ser, mas uma coisinha bateu na outra, formou átomo, que virou molécula, que virou célula e tal. Estamos aqui. Mas você não explicou direito. Na realidade, nem os laboratórios explicam direito isso, os laboratórios científicos. Mas eu posso dizer para você que teve dedinho de Deus. Não, mas o pessoal fala que a gente veio do macaco. Esquece esse negócio de ver do macaco. Depois de um certo tempo na evolução, teve um ser que desse ser deu origem aos macacos, aos elefantes, aos leões, aos passarinhos e a gente, e ao ser humano. Nós não viemos do macaco. Mas peraí, tem coisa que não explica. Você está falando de evolução, mas na evolução não teve dinossauro? Teve, mas a Bíblia não fala de dinossauro. É mesmo. Mas existiram. Existiram porque você vê os dinossauros, ossos dos dinossauros nos museus. Você vê os fósseis. O petróleo que você bota gasolina, que foi transformado em gasolina, é a origem da decomposição dos dinossauros e dos materiais orgânicos daquela época. Existiram. Mas não está na Bíblia. Imagina você, Moisés atravessando o Mar Vermelho, tirando água de pedra e caindo comida do céu. Que Deus fez tudo isso. Imagina, pô, vem cá, vamos bater um papinho, ó. Tinha os animais desse tamanho, que um era Tiranossauro Rex, o outro era não sei o que, tal. O pessoal ia virar para Moisés e falar, Moisés, de que pedra você bebeu água? Porque não tá igual a minha não, cara, você tá meio doidão. Vamos apedrejar você que você já passou. Imagina, gente. Tem certas coisas que não podiam ser reveladas naquela época, como tem coisa que não pode ser revelada nessa época pra gente, assim como vai ter outras que não poderão ser reveladas. Tudo no seu tempo. Uns falam, mas quando eu morrer eu volto para falar. Ninguém voltou para falar nada. Então vamos esquecer isso. Não é religião, nós nos falamos de criação e de evolução. E os dois, um complementa o outro. Mas tem gente que diz que a vida veio através de um meteoro que caiu, que trouxe a bactéria e tal. Independente disso, se veio de outro mundo, de outro lugar, quem fez?
Antes deles tinha o quê? Ah, vamos chegar no Big Bang. Tá bom. Antes do Big Bang tinha o quê? Tudo aquilo que não tem explicação, mas que mostra alguma coisa, é o sobrenatural. E esse sobrenatural é Deus. Então eu falo, é o dedinho de Deus que teve em tudo isso. O importante é que estamos aqui. O importante é que a gente pode pensar, pode conversar, a gente pode um monte de coisas. Aí você vai falar, mas Marcondes, Tatá, Ataíde, Tatá, é assim? É. Show, né? Então não tem um disputando com o outro, porque eles se complementam. Gente, era isso que eu queria falar para vocês, que eu queria mostrar, trocar uma ideia. Se vocês me permitirem, na próxima, vamos bater um papo, que vai ter outro assunto legal pra gente conversar. Mas eu queria aproveitar e dizer para vocês que Deus abençoe tremendamente o dia de vocês, a semana, o mês, que vocês tenham muita prosperidade, muita graça, muita paz e que Deus abençoe tremendamente vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que a gente volte a se reencontrar. Gostei muito. E, gente, obrigado de novo. Beijo grandão para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, viu?